Agradecemos a linda apresentação do grupo e convidamos todos a assistirem à apresentação da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo.
quanto tempo a gente pode tocar. Pode tocar mais uma? Pode ter mais uma? A última então. Muito obrigado. ABBA. Bom, acho que todos vocês identificaram as músicas, né? Thriller do Michael Jackson, Aleluia do Shrek, o Bêbado e o Equilibrista. Lembrar. O Bêbado e o Equilibrista. E agora, não sei se todos lembram desse grupo que é o ABBA. Vocês lembram, né? Ok. Então, gente, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo se sente honrada em participar desse evento, agradece muito por essa oportunidade. E, embora nós estejamos num teatro fantástico, nesse clima de concerto, se vocês quiserem se soltar no ABBA, fiquem à vontade, por favor. Tem um prato. Tá vendo ele? Tá?
acho que deu. Deu? Oi? Agradecemos a apresentação da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Uma informação: o grupo da APAI de Rio Grande, que se apresentou anteriormente, foi vencedor do festival Nossa Arte e vai representar as APAIs do Estado no Festival Nacional no Maranhão. Solicitamos aos participantes que necessitarem de transporte até o metrô que indiquem a necessidade no balcão de informações para a equipe organizadora. Lembramos que as atividades do evento reiniciam amanhã pela manhã, às 8 horas. Agradecemos a atenção e convidamos todos a participarem do coquetel que está sendo servido no foyer do teatro. Desejamos a todos uma ótima noite. Bom dia, gente. Bom dia. Sou o maestro da banda da APAI Novo Hamburgo. Nós queremos fazer com todo prazer uma boa apresentação para vocês aí, tá? Nós vamos iniciar com o Rio Grandense, tá, gente?
apresentar para os senhores a nossa banda da Paz Novo Hamburgo. Obrigado. Passamos agora à palestra Novas Perspectivas para a Inclusão no Trabalho de Pessoas com Deficiência Intelectual, com a palestrante Rosana Glatt. Rosana é formada em Psicologia pela Universidade da Califórnia, com mestrado em Psicologia, com ênfase em Deficiência Intelectual pela Universidade de Boston, e doutorada em Psicologia Social pela Fundação Getúlio Vargas, no estado do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretora da Faculdade de Educação, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e do curso de Pedagogia nas modalidades presencial e à distância. Pesquisadora do CNPq e da FAPERJ, vice-presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, consultora da Federação Nacional das APAES, membro do Conselho Superior da FAETEC, Fundação Escola Técnica do Rio de Janeiro. É autora de diversos artigos científicos e várias obras, sendo seu último lançamento Inclusão Escolar de Alunos com Necessidades Especiais. Convidamos a senhora Lúcia Maria Centena, coordenadora pedagógica da Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul, para mediar esta palestra. Informamos que as perguntas para a palestrante deverão ser passadas por escrito e serão recolhidas ao final da palestra. Bom dia a todos e a todas. Mesmo com esse nosso imenso frio de hoje, nos sentimos aquecidos e movidos pela força do nosso movimento. Já foi apresentado a nossa grande parceira, amiga do movimento apaiano de muitos e muitos anos. Então, professora Rosana Glatt, inicialmente, boas-vindas em nome de todo o movimento apaiano, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, que a senhora é a nossa grande parceira. Obrigada pela presença hoje aqui. Eu que agradeço a APAE de Novo Hamburgo e a Federação das APAES do Rio Grande do Sul a oportunidade de estar aqui presente, curtindo esse frio gaúcho, que eu digo que é que para nós carioca isso aqui é ótimo, um programa, né? E eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Eu não fiz assim uma conferência formal sobre a questão justamente da algumas novas perspectivas de inclusão no trabalho de pessoas com deficiência mental. Nas últimas 2 décadas tem sido travado no mundo todo uma intensa discussão sobre inclusão social e, sobretudo, inclusão escolar de pessoas com deficiências, que tem tido repercussões de ordem legal, filosófica, pedagógica e organizacional. Quer dizer, não preciso ressaltar o impacto, e nós estamos sentindo na pele das atuais políticas de educação especial sobre a perspectiva da educação inclusiva, sobre a estrutura, projeto político pedagógico e as modalidades de atendimento oferecidas nas instituições voltadas para esse público, como as APAES. De fato, é raro o congresso, o seminário, o encontro na área de educação especial que se não discuta sobre educação, inclusão escolar, educação inclusiva, nas suas mais diferentes ângulos, E estudos, pesquisas, publicações sobre esse tema se avolumam, assim como as contradições e divergências políticas, filosóficas, conceituais, sobre qual o locus mais adequado de escolarização desse público. Se a escola comum, dita inclusiva, escola especial, classe especial e turma comum. No entanto,
relativamente pouco ainda é discutido e pesquisado no nosso país sobre o período pós-escola. Ou seja, independente de qual foi o espaço de escolarização dessa pessoa, né, eu acho que uma das grandes questões que nós temos que nos colocar são quais serão as perspectivas desses jovens quando chegarem ao término do que seria considerado período escolar. E aqui falando especificadamente sobre o nosso público, né, que são pessoas com deficiência intelectual, nós temos que nos questionar muito seriamente. Eu acho que esse congresso vai ser um espaço para isso, né? Até que ponto as nossas escolas e instituições especializadas estão contribuindo efetivamente para o seu desenvolvimento pessoal e abrindo caminho para a sua inclusão social na idade adulta. Porque nós sabemos que, justamente por conta das suas dificuldades intrínsecas, eles precisarão de uma proposta psicoeducacional, por assim dizer, mais sistemática, mais intensiva, para que puderem, de fato, no futuro, vir a exercer o máximo seu potencial. Então, eu acredito que, nesse sentido, nós temos que pensar e estruturar as nossas propostas de atendimento, levando em consideração o tipo de habilidades e comportamentos que os nossos alunos ou usuários precisam desenvolver durante o seu processo de aprendizagem, de escolarização, para que eles possam vir a se dar bem, sobreviver no mundo que, apesar de legalmente ser inclusivo, na prática ainda é e será por muito tempo um mundo excludente. Então, na minha opinião, eu acho que só o fato de que esse processo de transição para a vida adulta ainda não ocupa um espaço privilegiado, investigativo e em termos de programas, ele já dá uma dica, né, que, no fundo, apesar de todo o movimento, todos os discursos em relação à inclusão social, igualdade de direitos, ações afirmativas, autodefensoria, ainda perdura uma concepção da pessoa com deficiência intelectual como uma, entre aspas, eterna criança, né? E que o seu futuro já está, por assim dizer, traçado, né? Ou não pode nem ser traçado, né? Que seja, eles sempre estarão sob o prisma da incapacidade e da dependência. E, consequência, a única perspectiva que eles têm é ficar ad eterno na escola especial, ou então ficar em casa vendo televisão e acompanhando os pais idosos, ou, no melhor dos casos, as famílias dos seus irmãos na sua vida cotidiana. É claro que eu estou exagerando, né? Nós temos muitos casos de sucesso, mas essa situação, acho que vocês todos concordam que é um quadro bastante típico. E esse quadro é que nós temos, eu acho que é uma das nossas missões, com planejamento e uma mudança de orientação, nós podemos e devemos fazer tudo para reverter. Então, o que eu vou estar aqui colocando para vocês, e eu sei que a tônica dos demais palestrantes, tanto que o tema da palestra é autonomia e independência, é que... Cadê? Pode botar o slide. É que jovens com deficiência intelectual, como os demais, eles têm direito e condições, se adequadamente preparados, participativamente na comunidade, levando uma vida mais autônoma, existencialmente mais rica, desempenhando atividade produtiva e até mesmo de se inserir no mercado de trabalho. Certamente, eles precisarão, alguns mais do que outros, né, de uma preparação intensiva e sistemática prévia, de um suporte, em muitos casos de um acompanhamento, né, durante, mesmo em fase adulta, né? Mas, da mesma maneira que hoje em dia nós não discutimos o fato de que uma pessoa com uma deficiência, mesmo muito comprometida, pode aprender se tiver métodos e procedimentos adequados ao seu dispor,
Da mesma maneira, nós podemos afirmar que, se dadas as condições adequadas, qualquer jovem com deficiência pode desempenhar alguma atividade produtiva. Claro que, como que em qualquer área da vida deles, com limitações, né, de acordo com as suas habilidades e limitações, como todos nós temos. Se tiver um vazamento agora e começar a pingar, eu não tenho a menor ideia, condições de consertar. Agora, talvez tenha muitos bombeiros ou engenheiros presentes que não possam, por exemplo, proferir uma tarefa. Então, eu acho que nisso eles não são diferentes dos demais. Nem todos os jovens das nossas APAES têm talento musical ou dança, né? Então, a gente tem que pensar em termos de habilidades. Então, o pressuposto básico, né, eu acho que nós temos que partir, é que as suas dificuldades podem, em grande parte, eu acredito até muito mais do que nós pensamos à primeira vista, elas podem ser minimizadas desde que nós tenhamos métodos de ensino-aprendizagem eficazes. Aliás, essa é a base que a educação especial foi criada nos anos 60 e se mantém até hoje. Você precisa do atendimento especializado que a educação especial pode dar. Na verdade, quando nós começamos a rejeitar, né, os patamares fixos classificatórios dos testes de QI, né, quer dizer que o sujeito ele era educável, quer dizer, poderia ser capaz de aprender alguma coisa, ou treinável, poderia ser treinável, não era nada dependente. A gente começou a ir por terra essa classificação, né, que parece que até agora estão resgatando, né? É justamente o sentido que não se pode dizer de antemão qual o potencial máximo que uma pessoa pode vir chegar, porque o seu desenvolvimento, e isso cabe para qualquer um de nós, depende das experiências, principalmente educacionais, que ele tiver, das oportunidades que ele vivenciar. Né? Então, pode botar mais um? Pode botar um slide. Então, o ponto que eu estou querendo enfatizar que é justamente o tema dessa minha fala, é que para que pessoas com deficiência intelectual, ao término do seu período escolar, possam estar socialmente incluídas na sua comunidade, como os demais jovens, é preciso que elas recebam algum tipo de preparação profissional que lhe permite vislumbrar uma perspectiva futura de inserção no mundo do trabalho. E faz parte da nossa missão oferecer esse tipo de oportunidade. Então, eu acredito que as APAES, pode botar, e demais instituições especializadas, elas podem fazer um diferencial qualitativo na vida das pessoas, oferecendo recursos, que eu estou chamando um programa de para uma transição, para facilitar essa transição, digamos assim, da escola à vida adulta ou mundo de trabalho, né? E o ideal é que esse programa ele fosse iniciado ainda o quanto mais cedo possível, quando os alunos estivessem, por exemplo, no mais tardar no início da adolescência. Para eles, né, isso pode ser feito através de programas que oportunizem situações que eles possam entrar em contato e conhecer diferentes possibilidades de trabalho, assim como adquirir habilidades sociais importantes, né, para concorrer no futuro ao emprego. Aí as habilidades sociais têm inúmeras, vai desde saber lidar com dinheiro, andar autonomamente na sua comunidade, pegar uma condução, seja, se não conseguir um letramento completo, pelo menos uma leitura funcional, habilidades sociais, como falar, como se vestir, e tem inúmeras, né? E eu acho que isso é importante. Não é à toa que o tema do Congresso é autonomia e independência, né? Porque nossos programas, eu vou falar isso várias vezes, eles têm que ter como foco o desenvolvimento da autonomia e independência, que, diferente de outros jovens, não vai acontecer, muitas vezes, por si só. E, às vezes, aí falando muito sinceramente, já que nós estamos em casa, né, eu acho que nós, profissionais e pais e familiares, a gente, ao contrário, a gente acaba com a nossa superproteção, fazendo eles muito mais
dependentes e retardados socialmente do que eles seriam só pelas suas próprias condições. Mas isso já é assunto para outra palestra, né? Então, esse programa de preparação, que eu estou chamando de para transição escola, eu acho que é um projeto legal, que ele pode ser utilizado tanto com os nossos alunos que estão na APAE, alguns desde pequeno, como alunos nossos, ou pessoas que já estejam incluídas, por exemplo, na escola comum, mas que vão precisar desse tipo de atendimento, digamos assim, psicoeducacional complementar. Na verdade, para qualquer jovem, o ritual de passagem para a vida adulta, ele é um período, né, marcado pelo ingresso no mundo do trabalho. Mesmo quando o jovem ele trabalha meio período e está no colégio ainda, ou na universidade, meio período, né? Muda, porque ele deixa de ser só um estudante, né? Quer dizer, a entrada no mundo do trabalho faz o adulto, o indivíduo, ele adquire um outro status, né? Ele vira, como a gente chama, vira gente grande, né? Fica mais maduro, né? Já que ele tem um papel ativo e está conseguindo ter a sua sobrevivência financeira, mesmo que não total, né? Quem aqui não lembra com orgulho do primeiro contra-cheque ou do primeiro dinheiro, né, que nós recebemos por um trabalho realizado, né? Outro dia, eu estava conversando esse fim de semana com a minha família em Porto Alegre, me lembrando assim do meu filho, que era aquele que não quer nada, né? Hoje está muito bem, obrigada, que só andava de bermuda e havaiana, me ligou desesperada um dia: mamãe, eu preciso correndo de um terno que eu arrumei um emprego, começo a trabalhar amanhã. E eu tenho lá, né, na minha estante a foto dele meio sem graça com o primeiro terno, né? Então, é uma coisa importante, né? Quando a gente conhece uma pessoa adulta, geralmente, uma das primeiras perguntas que a gente faz: em que você trabalha? O que você faz? Qual é a sua profissão? Né? Porque o trabalho, além do aspecto econômico, né, ele é um locus de identificação social. Né? Você é aquilo que você faz. Né? A sua posição no mundo está determinada pelo aquilo que você faz, né, para um adulto. E esse caminho, ele geralmente está fechado ou tem muitas barreiras para as pessoas com deficiência, sobretudo deficiência intelectual. Porque o trabalhar é tão importante, né, porque faz o homem se sentir produtivo. Por isso que é tão comum as pessoas entrarem em depressão quando chegam na aposentadoria, né? Porque perdem os seus referenciais. Mesmo se a pessoa está numa situação que está economicamente bem, ele perde os referenciais, né? E o problema da pessoa com deficiência intelectual é que, além de todos os preconceitos, né, que se tem em relação à sua capacidade de agir de forma autônoma, independente, né, que, como eu falei, em grande parte ele é reforçado por nós, não tem a menor dúvida, né? O mercado de trabalho, apesar do Brasil ter lei de cotas, ele apresenta inúmeras exigências, como escolarização, né? Tem que ter escolarização, tem que ter experiência, tem que ter preparação profissional. Eu já vi vários empresários dizerem: eu até gostaria de contratar uma pessoa com deficiência intelectual, mas na minha firma não tem nenhuma posição para isso. Aí vai lá, contrata o deficiente físico, né? Então, eu acho que a única forma que nós podemos ajudar nossos filhos, nossos alunos, nossos clientes com deficiência a ultrapassar essa barreira, eu volto a insistir, a gente tem um projeto das nossas instituições de transição da escola para a vida adulta, né? Um programa de preparação, de profissionalização, e eu estou falando profissionalização aí em termos amplos, né? Que leva em consideração a faixa etária, o período pós-escola, os interesses e as aptidões de cada aluno, né? E esse tipo de estratégia é fundamental, porque mesmo aqueles alunos que vão sair da PAI, ou que nem vão para a PAI, que estão incluídos na escola comum, dificilmente conseguirão completar e receber o certificado de conclusão verdadeiro da escolaridade. O que eu tenho visto é que eles vão passando, mas aí a escola dá qualquer declaração, mas não tem aquele certificado de conclusão, ainda é muito complicado, né? Mesmo do ensino fundamental.
né? É claro que eu não vou aqui me propor a dar uma receita de bolo, exatamente como fazer esse programa de transição, porque eu acho que cada instituição vai montar o seu de acordo com as características do seu alunado, da comunidade que está inserida e dos recursos humanos que dispõe. Mas eu acho, pode botar, que tem 2 aspectos que eu considero fundamental. Pode botar o próximo. Planejamento de atividades que contemplem o desenvolvimento de habilidades sociais, como eu já conheci, né? E a familiarização com o mundo do trabalho. Eu acho, aliás, que esse tipo de programa ele não precisa ser só para jovens com deficiências, não. Acho que qualquer jovem iria usufruir muito se na escola tivessem um programa de inserção no mundo do trabalho. No meu tempo a gente chamava orientação vocacional, mas acho que como várias coisas assim, saiu da moda, né? Tem alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, esse tipo de programa ele é muito comum nas escolas de ensino fundamental e médio, e pode ser de diversas formas, pode ser parte do currículo, pode ser assim, complementação de uma atividade de sala de aula, às vezes vale como crédito, porque lá mesmo no ensino médio tem disciplinas eletivas, né? E é comum também, mesmo escolas de classe média, que o aluno também trabalhe em férias. Então, mas aqui no Brasil parece que a escola, e aí eu estou falando de escola em geral, é totalmente desligada do resto do mundo, do resto da sociedade, a não ser aquelas escolas técnicas, né, ou de ensino profissionalizante. Nos Estados Unidos, eu estou dando exemplo, que é a realidade que eu conheço mais além da nossa, lá, independente se é escola especial ou escola comum, a escolarização termina com 21 anos. Então, terminou 21 anos, não é mais responsabilidade do Departamento de Educação. Então, por causa disso, tem uma lei que as escolas públicas americanas elas têm que fazer para os alunos com necessidades especiais, a partir dos 14 anos, eles têm que ter o que eles chamam de plano educacional individualizado de transição. Justamente para levar à preparação profissional. Eu tenho uma experiência que eu conheci numa escola muito interessante, que o professor levava os alunos para conhecer diversas empresas, locais de trabalho na comunidade, repartições públicas, hospitais, Ao mesmo tempo, estando lá, ele ia questionando dos responsáveis, que tipo de habilidades precisa para trabalhar aqui, o que vocês esperam. Voltava e discutia com os alunos em função do que eles tinham ouvido, que tipo de habilidade, o que eles gostariam de fazer. E eu acho que isso é muito importante, porque, principalmente essa questão de visitar, porque dá para a pessoa conhecer pelos bastidores, como é que uma coisa é você estar no teatro sentado aqui, outra coisa é você ver como funciona por detrás, Você vai no supermercado, mas como é o trabalho da pessoa do supermercado, E eu acho que quanto mais exposto a experiências de trabalho, melhor os nossos alunos vão poder se imaginar trabalhando e imaginar o que eles poderiam fazer de satisfação. Eu li recentemente uma pesquisa, professor César, que ele entrevistou jovens e adultos com deficiência intelectual que haviam trabalhado em diversos tipos de empresas, trabalho, mas que largaram, ou porque abandonaram o emprego, ou porque foram mandados embora. E a maior causa era insatisfação, não gostavam daquilo que estavam fazendo, E isso eu acho muito importante, porque nós estamos até conversando um pouco sobre isso agora, que quando você vai ajudar a procurar um emprego para uma pessoa com deficiência intelectual, você tem que levar em consideração o seu desejo, os seus interesses, Senão a gente, pode botar, a gente cai, por favor, pode botar o próximo, a gente cai de novo naquela visão assistencialista, e protetora, Então, parte do seu... eu acho que desse processo de transição, quer dizer, do trabalho que a gente vai realizar, eles aprenderem, de autonomia, autodefensoria, aprender a ver que tipo de trabalho gostariam de ter entre as possibilidades reais que estão abertas para eles. Ou seja, nós temos que incentivar
que eles exercissem o direito de determinar a sua vida profissional e fazer escolhas a partir do que a realidade nos oferece. Todos nós aqui escolhemos estar envolvido com a PAI. Pode ser até porque de repente eu queria fazer outra coisa, mas na minha cidade era uma das opções abertas, né? Dentro da minha formação